nós já falamos algumas vezes, é a sequência, então, que nós já estávamos estudando desde Gênesis, e agora nós estamos em Josué, Juízes e Ruth. O tema da revista é Graça, Disciplina do Deus Fiel. E disciplina do Deus Fiel. A lição 1, Josué capítulo 1, versos de 1 a 9, mas nós vimos que são os primeiros capítulos do livro de Josué. O tema é: vem aí herança e descanso, ser forte e corajoso. Vamos fazer essa leitura? Josué 1, de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ficamos imaginando aqui como que estava o coração de Josué num tempo deste, quando Moisés já tinha partido e Deus faz esse chamado, né, tão específico. Não só o chama para trabalhar, mas diz: eu serei contigo, eu estou contigo. Promessa também não foi só de batalhas, mas foi de vitória. Aonde você for, você será um vitorioso. Aqui nossa revista, na introdução, começa então falando a respeito de Josué como um dos profetas e que há nele tanto profecia como história. Nós podemos ver como história, muitas histórias nós vamos ler aqui no livro de Josué, e sempre através dessas histórias uma mensagem. Por isso que fala profecia, há uma mensagem profética, há uma mensagem através das histórias. E como nós sempre vemos na Bíblia, essas histórias, elas têm uma pré-figura da grande história. Josué entra como mais um,
ou um dos importantes, que são aqueles que prefiguram Jesus, tipos de Jesus. O próprio nome Josué, ele significa Deus, Yahvé, né? Deus salva. E há muita semelhança, né? Jesus, Yeshua, Josué, a palavra ela é muito próxima, mostrando que Deus salva por meio de Josué. Não é Josué que vai salvar, é Deus salva por meio de Josué. Deus é aquele que traz a salvação. Lembrei de Zacarias 4,6, quando diz lá, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque não era uma tarefa simples, entrar numa terra que outros tiveram medo, outros espias disseram que não davam conta. Entrar para guerrear, entrar para tomar posse dessa terra. Mas mais do que uma batalha humana, física, de forças, de exércitos com estratégias, é o chamado, é a força, é a direção do Senhor para a vida. E aí a gente percebe, irmãos, que às vezes a gente não tem essa ideia em relação à nossa vida. Nós somos muito guiados por força e fraqueza em relação ao mundo. Se eu estou bem de saúde, se eu estou bem financeiramente, ou se eu estou bem emocionalmente, ou se eu estou bem em relação aos meus amigos, aí eu estou bem. Essa é a força. Mas a Bíblia fala que você está bem porque você está com o Senhor. Porque você está dirigido pelo Senhor. Ah, a batalha é grande demais, eu não estou bem. Mas não é você que vai lutar, não são as suas forças. Aquele que se acha bom demais, ele pode até ganhar algumas batalhas. Mas a Bíblia diz que se não tiver amor, eu nada serei. Eu posso estar bem, ser reconhecido numa sociedade, ter meu nome ali como aquele importante. Mas o que mais vale é o que eu sou e como eu estou diante do Senhor. E aí a gente vai percebendo nessas histórias, já adiantando um pouco, as batalhas de Deus são diferentes das batalhas dos homens. Nós vemos aqui logo no capítulo 1 falando que tinha que entrar uma arca na frente. Não havia uma estratégia militar, mas uma estratégia que estava relacionada com Deus indo à frente. E era esse Deus que iria guiar, iria salvar o povo. Ponto 1, a caminhada continua. Como nós já falamos, Moisés está morto e agora há um novo trabalho, um novo ciclo. Lembrando também que toda a geração que saiu do Egito já morreu. Quem vai herdar a terra são os filhos, são aqueles que estão com Josué e Calebe, Os únicos que não morreram foram Josué e Calebe, dos que saíram do Egito. Eles tinham um histórico de confiança em Deus. Por quê? Porque perceberam que Deus os sustentou por aqueles 40 anos no deserto, com pão, com direção. E essa troca de liderança foi feita pelo próprio Deus. E eles poderiam seguir em frente com Josué. A gente percebe aqui, e a lição ressalta isso neste ponto, que o Senhor continua a sua obra. E é muito bom a gente saber que Deus não desiste da sua obra por causa de nós, por causa do nosso pecado, por causa das nossas falhas, por causa da nossa falta de persistência. A obra do Senhor não para. Nós paramos, nós erramos, nós desobedecemos. Mas Deus é constante, misericordioso. Nós estamos estudando Juízes, às quartas-feiras, e nós estudamos também no domingo à noite algumas passagens, e essa revista também vai chegar lá em Juízes.
A gente vê aquele histórico, né, de um povo que esquecia, que desobedecia, que clamava a Deus, e Deus ia sempre cumprindo e seguindo a sua obra. E quando nós chegamos agora em Sansão, nós percebemos exatamente que já o chamado de Sansão foi para começar uma obra. O povo estava lá escravo, o povo estava debilitado, e Deus coloca Sansão como um líder que vai dar início, e Sansão vai morrer e outros virão. E essa é a história que nós vemos aqui. Josué, um homem que vai continuar, mostrando que a aliança de Deus também vai continuar, mostrando que o que é transitório é o homem e não Deus, a sua vontade, a sua palavra, a sua igreja, né? Nós todos somos passageiros aqui nessa igreja, né? Até os que porventura nasceram aqui, vão morrer aqui, são passageiros, porque a igreja vai além, né? Em nome de Jesus, ela vai além da nossa idade, do nosso tempo. E os nossos jovens, adolescentes, crianças, Deus vai prepará-los, chamá-los para dar sequência a essa obra e trazer outros também. Esse primeiro tópico, então, é bem pequenininho. Vamos para o tópico 2, instruções pessoais. A primeira mensagem é para o próprio Josué: ser forte e corajoso. Realmente, né? Por mais que ele acreditasse em Deus, por mais que ele estivesse disposto a seguir, né? Porque muitos não estão dispostos a assumir certos cargos, certas situações, certos momentos. Por mais que ele seja, ele foi um homem de Deus, ele precisava de ser forte, de ser persistente, de colocar no seu coração a coragem. E coragem exatamente é para quem tem medo, né? Se não tivesse medo, não precisava de coragem. Então, se nós enfrentamos alguma coisa e percebemos que aquilo é muito grande, que aquilo é muito difícil, uma oposição grandiosa, nós, mais do que força, nós precisamos dessa coragem, para que a nossa força seja assim administrada. A lição já destaca que o importante aqui, que o ser forte e corajoso não era simplesmente uma palavra de apoio. Há muito forte, seja forte vazio, né? Mas seja forte no quê? Seja forte? Não, você vai conseguir. A gente ouve muito essa forma no mundo falar a respeito do eu, né? Você consegue, você pode. Seja forte, lute. Você pode ser um vencedor. Você pode conquistar aquilo que você quiser. Então, assim são as frases do mundo. Seja forte, você pode conquistar aquilo que Deus quiser. Seja forte, não na sua força, mas no Senhor. E seja forte para quê, irmãos? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Seja forte para cumprir os mandamentos do Senhor. Às vezes a gente é forte para algumas coisas, mas na hora de seguir a lei, né, de assumir compromisso com as coisas de Deus, não é a mesma força. Então Deus fala, primeiro, seja forte em cumprir a lei, o chamado de Deus. Que inimigo, irmãos, é poderoso diante do Senhor? Não há outro Deus, não há outra força, não há outro poder. Essa nossa vida é uma vida de paz, de tranquilidade, porque nós sabemos que de tantos inimigos, nenhum desses vencerá. E o maior desses, né, que é a morte, esse também já está vencido em Jesus. Então nós não temos do que nos preocupar e muito menos por que duvidar de Deus. Josué, então, ele, no decorrer da sua vida,
e já aprendeu a confiar e a seguir nos caminhos de Deus, a temer a Deus, ele é chamado, e assim confiar no Senhor. Aqui eu vou repetir o que a gente acabou de falar no ponto 1, mas é muito importante lembrar disso, que Deus não desistiu da sua obra, da sua promessa. A infidelidade de Israel não desviou o Senhor de seu propósito redentivo. Ele cumprirá cada uma de suas promessas. Ele vai adiante e ele é aquele que lidera as suas obras, que lidera a sua vontade e usa pessoas para executar. Nós não somos perfeitos, mas nós somos assim abençoados por Deus, né, para seguir a obra dele. Aqui no finalzinho desse tópico 2 diz: quem dentre vós me convence do pecado? Ou seja, nós somos cientes do nosso pecado, nós devemos ter consciência do nosso pecado, confessar os nossos pecados. Não procuro a minha própria vontade, sim aquele que me enviou, João 3:30. E buscar a vontade do Senhor. Isso é o que Josué está sendo chamado a fazer. Isso é o que nós somos chamados a fazer. Falei há pouco a respeito de Jesus, que veio na plenitude do tempo, e que nós também devemos estar cumprindo os propósitos do Senhor no tempo certo. Como nós somos às vezes lerdos, nós deixamos para depois tantas coisas que nós podemos fazer hoje para servir a Deus, para cumprir esse propósito de Deus. Já pensou Josué falando, tá bom, Senhor, mas vamos acampar mais um ano aqui para a gente conversar com esse povo, não entrar de qualquer jeito, de forma precipitada, né? Vamos nos preparar melhor, daqui um ano a gente entra. Não, o Senhor diz, agora vocês vão assumir essa terra. E Josué respondeu o chamado. Ponto 3. Percebe, irmãos, nós estamos estudando aqui o capítulo 1 e nós vamos estudar também um pouquinho do capítulo 2, do capítulo 3 e capítulo 4. Como o nosso tempo não vai dar para pegar os detalhes, né? Então, quando você estiver estudando a lição durante a semana, tem esse zelo de não só ler a revista, mas ler os capítulos que estão relacionados, porque nós estamos estudando o livro de Josué inteiro, então é interessante ler o livro de Josué inteiro e ler os capítulos que nós estamos vendo aqui. Agora nós estamos em Josué 1:10, diz aqui que a preparação, os preparativos. Ponto 3, fadiga e descanso. Então, depois que ele recebeu esse chamado, confirmação do ministério, confirmação de que ele seria vitorioso, Josué provavelmente já tinha entendido que ele seria o líder, mas nada como esse chamado específico de Deus, que ele fosse forte, para que ele fosse corajoso, para que ele seguisse, né, os caminhos. Aqui é uma passagem muito bonita, no versículo 8, né? Não cesse de falar desse livro. Então, fala de primeiro falar, depois meditar. Medite nele todos, de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, se a gente fosse inverter a ordem, a gente poderia pensar, né, que eu preciso meditar na palavra, eu preciso praticar a palavra e eu preciso falar da palavra de Deus. E o que vai acontecer? Deus fará prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. No que Josué iria ser bem-sucedido? Ele ia ficar rico, né, com o ministério? Não, ele iria
ser bem-sucedido, que o ministério iria ser realizado conforme a vontade de Deus. O povo de Deus ia, assim, estar tomando posse daquelas terras, nesse sentido, mostrando o poder de Deus. A gente vai perceber que as nações já começam a olhar de uma forma diferente. Aquilo que aconteceu lá nas 10 pragas, aquele mar vermelho que se abriu lá no passado, já essa história vem acompanhando o povo de Deus. Então as nações já olha, aquele lá é o povo de Deus. Já olham com certas situações. Mas Deus não queria causar medo nas pessoas. A ideia é que essas nações não apenas vão tomar posse das terras, né, mas que vão assim anunciar e vão influenciar outros para também ser povo de Deus. Isso a gente vai vendo progressivamente acontecendo. Nesse texto mesmo, nós vamos ver aqui a questão da prostituta, né, da Raabe. É uma demonstração que Deus vem e entre aqueles inimigos existem pessoas que preferem a servir a Deus do que combater. Da mesma forma, a gente sabe que sempre existirão pessoas que vão preferir combater o Evangelho do que crer, do que aceitar o Evangelho. E como tem gente assim, que desrespeita, que não crê no Evangelho. Mas isso não nos impede de pregar, de continuar, de assumir esse, digamos assim, território, né? De estar anunciando a palavra de Deus. Então, a partir do verso 10, capítulo 1, verso 10, começam os preparativos. Né? Que preparativos são esses? Lembra que eu falei? Aqui não é um preparativo, quantos canhões, quantos mísseis, quanta força, porque é isso que a gente ouve, né, quando fala da guerra. Não, um país tal tem tantos mísseis, tem tanta força. Aqui ele tem uma tecnologia nova. A preparação aqui de Josué é muito curiosa. Nós vamos ver aqui que Josué deu ordens e instruídos por Deus, né? Josué deu ordens aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuídes. Então, comida, importante, né? Depois, versículo 12: falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Então aqui está falando que mulheres, crianças, alguns iriam ficar nesse primeiro momento. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Versículo 16: então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Uma liderança que foi acatada, né, aceita, como vinda de Deus. A autoridade, né, a gente fica imaginando a autoridade de Josué, o temor do povo diante dessa ordem, né? Porque aqui não é, se vocês quiserem, vão fazer assim, não. Aqui é uma ordem ao povo, e o povo, percebendo a autoridade, aceita. Tudo obedeceremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens e não as obedecer, tuas palavras em tudo quanto lhe
ordenar será morto. Então, somente ser forte e corajoso. Os desobedientes seriam punidos. Por quê? Porque estavam desobedecendo Josué? Não, porque desobedecer Josué significava desobedecer a Deus. Então, nós entendemos aqui a importância de uma liderança e nós sabemos que há diferenças nos dias de hoje, mas de uma forma geral, Deus levanta líderes e a igreja, né, com os seus líderes, tem uma direção. E nós devemos, como membros de uma igreja, sempre estar juntos nas suas programações, nas suas ofertas, nos seus trabalhos, porque obedecer, seguir com a igreja, é seguir com Deus. Se Deus está na igreja, se nós seguimos junto com esta igreja, nós estamos seguindo os propósitos de Deus. Sabemos que, infelizmente, existem muitas igrejas e muitos líderes que são falhos, não no sentido de que erram, porque todos erram, mas que são falhos no sentido de tomar a igreja para si mesmo, né, para o seu engrandecimento e explorar, né, muitos irmãos. Mas, de uma forma geral, nós devemos entender que nós precisamos obedecer a Deus e obedecer assim aos nossos líderes. Josué enviou espiões, aí é o capítulo 2 já, para além do Jordão. As notícias de que Israel estava para invadir aquelas terras já chegaram a Jericó e os espiões corriam risco. Eles sabiam que esses espiões estavam lá, né? Então tinha espião percebendo que o espião estava chegando, né? Havia uma informação. Eles se esconderam então na casa de uma prostituta chamada Raabe. E aqui, resumindo, né, não vamos ler tudo, nós percebemos que Raabe, ela esconde. Como que ela esconde? É quando ela foi interrogada, eles perguntaram, as pessoas ficaram sabendo que tinham espias e eles estavam lá na casa lá da Raabe, e esses homens foram até lá perguntar para Raabe. E ela, digamos assim, esconde, ou seja, ela fala que não. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço. Não, desculpe, irmãos. Versículo 4. Josué 2:4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Ou seja, eles já foram embora. E por que ela faz isso? Porque ela preferiu confiar no Deus destes homens do que num povo idólatra. Olha lá o versículo 8. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ou seja, aquilo que eu tinha falado há pouco, nós percebemos que o Senhor deu para vocês essa terra. E aí ela faz um pedido, lá no verso 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela useis para com a casa de meu pai. Ou seja, não deixe que eu venha morrer. Quando vocês tomarem essa terra, não deixe que eu pereça, né? Que eu venha morrer, mas venha me salvar. É uma figura, irmãos, né? Uma figura que vai ser bem explorada aqui pela revista, uma figura de que o Deus vem para salvar. Deus, quando vem para salvar, Ele não vem para salvar e para escolher os mais bonitos, os melhores. Aqui diz que a promessa do Senhor é de restauração, de santificação e não de seleção dos melhores, lá no finalzinho desse ponto. Então, nós percebemos que eles se esconderam na casa de Raabe
e Raabe mente para protegê-los. E eles, tanto Raabe como todo aquele povo, estavam com medo. Por quê? Creram no poder de Deus. Uns creram e se converteram, outros creem e se afastaram, e temeram ou tentaram lutar contra, né? Na verdade é que eles estavam procurando os espias para matá-los. Tanto que o texto diz que eles corriam risco. Essa aliança com Deus liberta e sustenta, restaura o povo e trouxe fé a uma prostituta, o que contrasta com a incredulidade de Israel, o próprio povo de Deus, muitas vezes incrédulo, e que se afastou de Deus, um povo que viu tantos milagres, se afastou de Deus. E a gente percebe, né? Quantas vezes uma pessoa se converte, uma pessoa vem e confia e entrega em Deus, e essa pessoa, às vezes, digamos assim, ela tem mais envolvimento com a obra de Deus do que com um que já está ali há tantos anos, ou seja na igreja, ou seja no ministério. Isso acontece porque, infelizmente, muitas vezes nós vamos esfriando, né? Vamos deixando aquele vigor do primeiro amor. Mas nós temos sempre que manter firme essa chama, essa confiança. Nós falamos um pouquinho na semana passada, aquele texto que tão o salmista fala, né? Minha alma tem sede do Deus, quando irei e me verei perante a face de Deus. Eu quero muito o Senhor. E o que nós queremos muito? Aquilo que o nosso coração fica assim, ansiando, né? Eu não vejo a hora de dar 9h30, domingo de manhã, para ir na escola dominical, né? Fazer fila na porta da igreja ali, para ser o primeiro a entrar. E quantas vezes a gente percebe para algumas coisas do mundo, as pessoas fazendo fila, pagando ingressos caros, né? Mas para as coisas de Deus, parece que está fazendo favor para Deus. Eu vou lá na escola dominical, né? Vou lá ajudar o pastor, né, coitado? Senão ele fica sozinho lá. Não, você não está fazendo favor para a igreja ou para o pastor. Nós estamos muito menos fazendo favor para Deus. Estar aqui deve ser para nós o grande desejo, a grande alegria, o grande prazer de nós podermos servir a Deus. Então, assim nós percebemos Raabe sendo transformada, né? A improbabilidade da aliança com Raabe é apenas aparente. Ela não é diferente de nós ou de Israel. Pelo contrário, né? Ela se demonstrou alguém mais cheio de Deus do que muitos de nós. Alguém que estava longe de Deus pelo pecado, mas foi tocada pelo Senhor. Ponto 4. A travessia. O Senhor vai adiante. O povo madrugou. Capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, aqui os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Quem vai na frente? A arca do Senhor. E eles tinham que manter uma distância. Aqui na lição vai falar, mas que exército esse que mantém uma distância? Vai um grupinho pequeno na frente, mantém uma distância. Haja distância, cerca de 2.000 côvados. Parece que é 900 metros, né? Que está anotado aqui na revista. Entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Versículo 5. Eles tinham que fazer exercício físico, vestir armadura. O que Josué diz ao povo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. É um texto que a gente lê isolado, né, dessa
dessa história, mas é um texto bonito. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha de vós. Eles estão próximos a uma grande batalha. O que a gente precisa quando vai enfrentar uma grande batalha? Qualquer batalha. Comunhão com o Senhor, santificar no Senhor, para que a orientação seja do Senhor e não nós, para que nós lutemos com as forças do Senhor e não com as nossas. Também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Interessante que quem que vai ser engrandecido aqui? Josué, não é? Mas a partir desse momento, quem que está sendo engrandecido? É o Senhor. É o Senhor. Porque Moisés também foi engrandecido, mas ele era o representante do Senhor. Então não há nenhum mal em um líder ser, digamos assim, engrandecido. O mal é ele tomar para si o poder daquela obra que Deus fez por meio dele, né? A obra é de Deus. Se ela é grande, foi feita por um servo, ele é uma pessoa grande, mas a obra é de Deus, porque Deus é quem engrandeceu. Tanto que o texto deixa claro: começarei a engrandecer-te. Quem queria ser engrandecido? Josué, mas quem que ia começar a engrandecê-lo? Era Deus, né? Eu, Senhor, começarei a engrandecer. Tudo que nós temos, irmãos, vem de Deus. Todo poder, todas as coisas vêm de Deus. Aqui então a lição fala sobre que aparentemente esse capítulo 3 não narra uma estratégia de batalha, mas mais mesmo uma forma que Deus quis usar. Deus quis usar dessa forma. À frente não estaria um pelotão, né, de armado, mas os levitas com a arca da aliança. E não somente isso, deveriam estar a uma distância de 920 metros. Distância que faria com que todos pudessem ver a arca e não se aproximarem dela. A distância. A mensagem da travessia é que Deus vai adiante do seu povo, cumprindo sua promessa e dando a terra. Deus vai adiante do seu povo. Quando nós estamos aqui andando, pode ter certeza que mais na frente ali o Senhor já está preparando tudo. Sabe quando você vai preparar uma coisa e vai uma equipe antes lá para ver como que está? Quando você chega e está tudo preparado, Deus já está na frente, Deus já preparou. Quando chegar o amanhã, nós vamos ver como que Deus preparou. E por isso que a gente tem as surpresas, né? Quando acontece alguma coisa, você fala: nossa, mas que surpresa. Mas não é surpresa, Deus preparou, deu um trabalho, né? Foi feito, a obra do Senhor foi feita para que você pudesse entrar, para que você pudesse desfrutar dessa bênção mais uma vez. A fala de Josué deixou claro que o Senhor estava à frente, tanto da conquista, de tudo mais. Esse Deus que abriu o Mar Vermelho agora vai fazer o povo passar a pé enxuto. É o que Deus faria com Josué. Versículo 15: quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras e todos os dias da seca, pararam as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao monte de Sartã. Independente dos detalhes, imagina você colocar a pontinha do pé lá no rio e a água para, e ela vai montando novamente.
para que eles pudessem passar aos pés secos. Por isso que a lição mostra que do mesmo jeito que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, fez com Josué. Quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do Jordão, elas se abriram diante de todos. O libertador de Israel continua em sua aliança e vai adiante do povo. Depois aqui conta que eles ergueram um memorial. Cada tribo coloca uma pedra no leito do rio junto ao lugar onde pararam os sacerdotes para servir de memorial no dia em que o Senhor fez Israel passar pelo rio. É interessante essa ideia de memorial, né? A nossa memória, ela não só ela esquece, mas como ela às vezes não sabe pontuar pontos importantes. Nós desprezamos o passado, ou não conhecemos, ou desprezamos. E a gente percebe aqui que eles são chamados a levantar esse memorial, e tem uma passagem aqui, lá no capítulo 4 também fala novamente que eles deveriam tomar do povo 12 homens, cada um da tribo, e ordenar-lhes dizendo: daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai no alojamento em que haveis de passar a noite. Aí fala então que há uma repetição, né, desse memorial aqui. Mas o versículo 6 explica por quê. Para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O memorial não somente serve para nos lembrar de algo, mas para lembrar outros. A gente tem poucos memoriais, né? Não sei como que a gente grava a nossa história, as nossas bênçãos. Sei lá, talvez você tenha um diploma, uma formatura, ou um curso que você fez, ou uma carteira de trabalho onde você tenha anotado algumas coisas que você conquistou, ou como membro da igreja, né, você tenha algumas lembranças da história que Deus fez. Então nós precisamos, de certa forma, guardar mais essa história e contar, testemunhar. A igreja presbiteriana, ela conta pouco testemunho, né, porque a gente fica meio, parece que está se engrandecendo e tal, mas a gente precisa contar os feitos do Senhor. Eu sei que é difícil fazer isso, eu mesmo tenho muita dificuldade de falar, aconteceu isso comigo, né? Mas a gente precisava ser menos tímido, porque isso é para o engrandecimento do nome de Deus. Que se Deus fez, eu vou ficar escondendo? Eu preciso testemunhar, e eu preciso que os meus filhos conheçam a minha história. Que história eu conheço do meu pai? Como a gente conhece pouco, não? Meu pai faleceu já, mas se for me perguntar das histórias da vida dele, eu sei muito pouco. Porque eu não perguntei, porque eu não conversava, também, mas também, por que ele não me passou, meu filho? Aconteceu isso com o pai e tal, eu conquistei isso, eu vivi isso. Então a gente precisa ter essa comunicação, tanto na família, para que os nossos filhos cresçam e vejam como Deus agiu na nossa vida, como também para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Às vezes a gente fala, não está acontecendo nada nessa igreja, né? Mas está. É que a gente não conta. Tem aquela história do ovo do pátio da galinha, lembra, né? É uma história bem curiosa, interessante, que fala que estava tendo uma crise lá na fábrica das patas, lá dos ovos das patas, e as galinhas só enriquecendo, fábrica abrindo, todo lado. Lembra dessa história, né?
Mas vamos estudar, né? O que acontece. Aí voltou lá a pata que foi estudar lá e disse, olha, acontece o seguinte, quando uma galinha bota o ovo, ela sai, faz barulhão todo e uma propaganda e tal, e a pata bota o ovo, um ovo bonito, grande, maior, só que não tem uma repercussão nisso. Então assim, às vezes somos nós, né? Tem gente que faz lá uma coisinha lá, que, né, faz uma propaganda enorme, e a gente faz coisas, ou Deus faz, né? Deus faz coisas na nossa vida, e a gente está lá, quietinho. E o outro que faz aquele barulhão chama interesse. Daqui a pouco está cheio de gente lá, indo lá na fábrica das galinhas. E os patos estão lá quietinhos, está só enfraquecendo a fábrica. Está ficando pobre essa empresa. Aí a gente precisa anunciar mais a palavra de Deus, né? Então eu lembrei desse memorial aqui, né, como algo tão abençoado que Deus coloca para que aquelas pessoas... Gente, vocês ouviram a história? Pôs o pé e a água parou ali. Eu não sei a dimensão não deu tempo aqui para estudar, né? O tamanho que era esse rio aqui, mas que fosse 1 metro, né? Como que uma água para e você vai passar a pés enxuto dentro de um rio? Deus estava mostrando que, olha, eu vou à frente e nada impedirá o caminho de vocês. Se até um rio saiu para você passar, imagine, o que é um homem, um inimigozinho lá que vai aparecer lá na frente? Eu estarei com você, seus inimigos serão derrotados. A gente vê muito essa expressão, que vocês estão comigo, eu estou com vocês. Ponto 5, um exército santificado ao Senhor. 3 fatos vêm confirmar a aliança de Deus nas planícies de Jericó. A história da redenção prossegue com a retomada do sinal da aliança, a celebração da Páscoa e a presença santa do príncipe do exército do Senhor. Os reis amorreus e cananeus estavam cheios de temor com a presença de Israel no lado ocidental. Então, como nós já falamos, né? Temor já estavam. Se eles ficaram sabendo que Deus tinha mandado, ou que Josué tinha mandado 2 espias, todo mundo ficou sabendo dessa história do Rio Jordão que se abriu, né? Que eles passaram a pés enxutos. Só que o povo não estava preparado, mas não é porque não estava preparado com armamentos, mais uma vez eu repito, aqui diz o povo não estava preparado, enquanto não recarregasse consigo a marca, carregasse, né? Carregasse consigo a marca da aliança, a circuncisão. E aí é mais um fato curioso, né? Porque a circuncisão era algo que ia debilitar. Aqueles que estavam no deserto, eles eram novos, então eles não tinham passado pela circuncisão. E era algo que ia deixar pelo menos debilitado alguns dias aquelas pessoas que iriam lutar. E assim aconteceu, eles foram circuncidados, que a circuncisão era o sinal da aliança com Deus e reafirmava essa aliança com Deus. Então, antes de qualquer batalha, você precisa reafirmar a sua aliança com Deus. Por isso que o texto diz aqui, né, no versículo 5 do capítulo 3, santificai-vos, porque o Senhor fará, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Hoje, santificai-vos. Amanhã, o Senhor fará maravilha no meio de vós. A gente quer maravilhas no meio de nós hoje, aí amanhã vamos santificar, né, Senhor Deus? Porque agora o Senhor cumpriu a sua promessa, né? Se você não se santificar antes, depois acho que é muito mais difícil. Se você não entregar antes essa oferta, se você não buscar o Senhor antes, depois talvez você fique até mal acostumado, né? Falar, não fiz nada, já estou ganhando tudo aqui. Não que a gente faça para ganhar, né? Mas nós precisamos fazer esse compromisso com Deus. Também o povo não estava preparado, né? Pronto, antes de celebrar a Páscoa, 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde.
nas campinas de Jericó. Perceberam, irmãos? Às vezes a gente faz a leitura da Bíblia e já começa Josué lá no capítulo 6. Vamos lutar em Jericó, vem com Josué lutar em Jericó. Mas antes dessa luta houve toda uma história, um chamado de Josué, a entrada desse povo, o preparo desse povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O povo estava assim, então, se preparando. A Páscoa também tinha esse sentido, né, de lembrar da libertação que vinha do Senhor. Eles estavam lembrando de onde eles vieram, da escravidão do Egito, da vida que eles tinham sem Deus. O banquete da conquista é melhor que o banquete da fuga. A terra que mana leite e mel, para deleite do povo que viveu da palavra de Deus. Aquela terra não deveria ser vista apenas como a habitação de um povo, mas como o santuário da presença de Deus. Então, eles chegaram não numa terra estranha, vão se adequar àquela terra. Não, eles vão levar consigo a sua fé, os seus rituais, aquilo para onde eles estavam. Quando a gente vai para um outro lugar, a gente leva a nossa fé. Ah, não tem igreja aqui, então nós vamos dar um jeito aqui, nós vamos ser igreja aqui. Josué recebeu a visita de um príncipe do exército do Senhor, 5,14. O nosso tempo é curto, né, irmãos? Aqui temos tantos detalhes bonitos. Deus aparece a Josué, 5 de 13 a 15. Deus aparece a Josué. No versículo 15 diz: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Então Deus chama a Josué, Deus aparece a Josué. Continua orientando a Josué. Aqui é um momento de adoração. Olha que lição disso. A reação de Josué foi de adoração. A resposta àquela aparição angelical, exigindo que Josué tirasse as sandálias por estar em solo santo, aponta para a presença santa divina. Está ali o Filho de Deus, aquele que encarnaria para estar conosco, santificando o lugar e confirmando ser o Senhor, aquele que luta por seu povo. Por isso Josué foi do temor à adoração. Conclusão: a promessa esteve em suspenso por 40 anos. Nesse tempo, uma geração aprendeu as consequências de não viver conforme a palavra de Deus. A continuação da redenção do povo de Deus, o início da tomada da terra, falam de um Senhor que não abandonou seu povo, não deixou de cumprir seus desígnios e que não tem o culpado por inocente. A fidelidade de sua palavra é o firme fundamento para Josué e todo Israel fossem fortes e corajosos, não se deixando abater pela incredulidade, não temendo mais aos homens de Deus. Aqui na conclusão a gente vê exatamente essas duas questões, né? Que Deus não desistiu do seu povo, não desistiu das suas promessas. E se nós somos filhos de Deus, Deus não desiste das suas promessas na nossa vida. Isso é uma parte central, assim, importante. Ele cumpre, ele dá sequência aos seus planos. E que nós temos Deus conosco. Ser forte e corajoso, né, que é um dos subtemas aqui da lição, é a demonstração da presença de Deus. Porque sem Deus, quem que pode ser o quê? Que força nós temos? Nenhuma. Quem nós somos? O mundo acha que é.
Tem muita gente que vive distante de Deus achando que tá tudo bem. Até acha que está com Deus, mas nós sabemos que não é verdade. Só com Deus podemos ganhar. A história de Josué mostra que Deus é fiel à aliança, suas promessas. Mudanças certamente ocorrerão em nossa vida, lutaremos e sofreremos, mas o Senhor não muda, nele podemos confiar por meio de Jesus, em que temos a salvação. Bom, então, irmãos, nós vamos continuar, né? Tem bastante lição aí para frente, para a gente continuar estudando, e vamos fazer esse exercício de estudar em casa, de ir acompanhando aqui, né, as lições. Amém?